Olá, queridos alunos, pessoal, estudante de língua portuguesa, meu público que atende, que assiste, que acompanha meus vídeos, tenham todos um ótimo dia. Aqui mais uma aula com o professor Boni. Eu sou professor da Escola João Feliciano e quero mandar essa aula especialmente, claro, para todos os estudantes de língua portuguesa, mas essa aula vai principalmente para meus alunos do segundo A e segundo B. Então assista essa aula para depois vocês fazerem as atividades. Nós estamos com aulas online, nós estamos estudando via tecnologia, Via tecnologia, usando aqui um dos recursos tecnológicos bastante modernos, que é o YouTube. Esse é meu canal, o canal do professor Boni. O nome do canal é Professor Bonifácio. Então você pode ativar o sininho, você pode ouvir e assistir essa aula. Hoje nós vamos tratar de um tema literário. Nós estamos estudando alguns temas e continuando nosso currículo dentro da proposta curricular do segundo ano do ensino médio. Nós estamos hoje dando um resumo, uma aula bem enxuta sobre o Barroco. O tema hoje é o Barroco na história, Barroco, o ser humano dividido. Barroco, o ser humano dividido. Um dos grandes escritores barroco, um dos grandes nomes do Barroco foi o Gregório de Matos. Gregório de Matos foi um dos grandes escritores do Barroco, tá certo? Mas antes de falar sobre Gregório de Matos, eu vou falar sobre o panorama do período literário do Barroco, o panorama literário do Barroco, que nós vimos a sua história, um pouco da história do Barroco na Europa, por exemplo. Foi muito difundido, foi um movimento literário muito forte. Foi um movimento artístico e literário. Foi um movimento que mexeu com as artes também. Não foi só literário, foi artístico, que predominou no século XVII na Europa, certo? Predominou na região da Europa. A etimologia da palavra barroco é controversa. Ela tem bastante controvérsia sobre a etimologia dessa palavra. Se considerarmos sua origem espanhola, barroco designa uma pérola de superfície irregular. Barroco, que tem a sua origem na língua espanhola, designa uma pérola de superfície irregular. A palavra tinha, sim, um sentido negativo, pois significava um raciocínio que confundia o falso e o verdadeiro. A palavra barroco tinha originalmente uma ideia de negativismo, uma ideia de irregularidade, de algo confuso, algo que não seria falso ou verdadeiro, mas de forma difusa e confusa. Essa abordagem desqualificava o estilo barroco, considerado uma forma decadente e deturpada de arte renascentista, ou arte clássica, que só mais tarde foi valorizado pelos estudiosos da cultura. No início, houve esse preconceito contra o movimento literário e artístico barroco. No início, devido a essa palavra, houve preconceito. Mais tarde, o barroco começou a ser grandemente valorizado. O estilo barroco surgiu em Roma, na Itália, e se expandiu por outros países da Europa, mas foi na Espanha que ele se tornou vigoroso. O estilo barroco se tornou forte, vigoroso na Espanha. Ok? Nesse país o catolicismo dominava o pensamento religioso e não sofreu influência do cisma, da dissidência de opiniões religiosas, que dividiu a Igreja Católica. Essa divisão deveu-se à discordância dos protestantes que, liderados por Lutero e Calvino, defendiam a reforma do catolicismo. E a Espanha pouco foi influenciada por esse movimento do protestantismo, certo? Então, o movimento da Contra-Reforma, que foi
um movimento da Companhia de Jesus contra o movimento protestante, e então o barroco foi um movimento estético, né, em consonância com os ideais católicos, uma bandeira de luta, e serviu a ideologia da Contra-Reforma. O barroco serviu como uma contra-reforma ao movimento protestante. O movimento literário, artístico, barroco, a sua temática principal estava centrado na busca de salvação nas questões transcendentais, quer dizer, transcendentes a este mundo, além do material, coisas além da matéria, né? Vai além da física, ou seja, metafísica, que eleva o ser humano acima de sua condição terrena e o fazem buscar justificativas para a sua existência. A arte barroca visava conquistar a alma por meio do arroubo, do exagero, de uma estética sensualista, que explorasse o sentido da visão, que envolvesse o espectador, o leitor, ativando mais a sua imaginação. Então, a arte barroca visava conquistar a alma por meio do arroubo, do exagero, da sensibilidade estética, sensualista, ok? O barroco na Europa teve essa dinâmica, esse crescimento na Espanha. E vamos ver um pouquinho do barroco no Brasil, a história do movimento barroco, movimento literário. Esse conteúdo é um conteúdo do nosso currículo do ensino médio A, ensino médio B, ou seja, é do segundo ano, conteúdo do ensino ano, do segundo ano do ensino médio, segundo ano A e segundo ano B. No Brasil colonial, o barroco na literatura, também conhecido como barroco da cana-de-açúcar no Nordeste. Olha, o barroco foi conhecido no Nordeste como barroco da cana-de-açúcar no Nordeste. Olha aí, presta atenção. Não teve a mesma magnitude que o barroco nas artes plásticas, também conhecido como barroco do ouro do Sudeste. O barroco do ouro da região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, foi muito mais significativa, muito mais influente, teve muito mais progresso, né? Isso pode ser explicado por vários motivos, entre os quais a ausência de um público urbano e alfabetizado lá no Nordeste. E o fato de a impressão tipográfica e de livros ter sido proibida na então colônia portuguesa. Nessa época, os livros eram impressos na Europa, o que dificultava a sua difusão entre a população da colônia. Na época do Barroco, a coroa portuguesa proibiu que os livros fossem impressos na colônia brasileira, que era o Brasil, mas era uma colônia portuguesa, era uma possessão de Portugal. E isso dificultou a disseminação da leitura e do conhecimento literário nessa época do Barroco. O Barroco literário brasileiro teve sua maior expressão na Bahia. No sentido literário, a sua maior expressão foi no estado da Bahia, onde, com o ciclo da cana-de-açúcar, uma dinâmica social e econômica possibilitou esse movimento. Os nomes em destaque na literatura da época do Barroco foram o poeta Gregório de Matos, em 1636 a 1696, e o padre Antônio Vieira, de 1608 a 1697. Foram os grandes escritores barrocos daquela época, ok? A literatura barroca brasileira, ela é caracterizada por temáticas e formas de expressão que mostram a busca de uma arte voltada para aspectos da cultura nascente, para interesses ligados à terra e à gente que aqui vivia. Então, o barroco estava envolvido para a cultura nascente do Brasil, uma cultura muito nova, também para os aspectos ligados à terra e ao povo dessa terra, né? Então, era muito ligado
a terra brasileira e ao povo que vivia nela, que no caso, inicialmente eram os índios. Então, soma-se a isso a temática predominante no barroco europeu, o conflito do ser humano dividido entre o céu e terra. O barroco tratou desse conflito espiritual entre ser materialista, entre o homem envolvido com a terra, envolvido com o dinheiro, com o prazer terreno e com a necessidade de uma busca, de uma descoberta espiritual. É o conflito entre o espiritual e o material, entre o céu e a terra. É a temática da matéria com o espírito, essa luta, né? Esse conflito entre matéria e espírito, entre salvação e perdição, entre o sensualismo e platonismo, entre outros dilemas. O barroco tratava dessa situação. Situação da matéria e espírito, salvação e perdição, sensualismo e platonismo, entre outros conflitos. Uma das características do barroco era o cultismo e conceptismo. No barroco predominam duas tendências do movimento literário barroco na sua estética artística. Predominavam o cultismo ou gongorrismo e o conceptismo ou quevedismo, os seus idealizadores, os seus escritores. Ok? Estamos aqui nessa aula sobre barroco. É uma introdução, é a área teórica sobre esse movimento literário que abrange uma época muito importante na Europa e no Brasil. Estamos lembrando onde ele pôde prosperar mais. Inicialmente teve grande disseminação e apoio na Bahia, com dois grandes escritores na época no Brasil, do movimento barroco, que os dois escritores mais proeminentes foram Gregório de Moraes e o padre Antônio Vieira, certo? Agora, nós vimos que o cultismo e o conceptismo são duas vertentes, né, duas tendências estéticas do barroco. Influenciado pelo poeta espanhol Luís Góngora, o cultismo caracteriza-se pela preocupação com a forma. Cultismo já vem da ideia de forma, né? Com aspectos de construção da linguagem, com o emprego de recursos de ornamentação do texto, muito presente na obra do poeta Gregório de Matos. Podemos citar como característica do cultismo. Vamos ver agora as principais características do cultismo, ok? O uso de metáforas, antítese, metonímias, hipérboles, etc. Recursos por meio do quais o autor procurava atrair o leitor, o ouvinte, né? Atingindo seus sentidos. É a busca da atenção pelos sentidos usando as figuras de linguagens. O exotismo. O exotismo que consiste no uso de linguagem culta, extravagante, com vocábulos raros e rebuscamento de forma. O exotismo, coisa que buscava o rebuscamento de um vocabulário muito extravagante, uma linguagem culta para chamar a atenção do leitor, ok? Usava também, uma das características do cultismo é o jogo de palavras. O hipérbato, que consiste no uso de termos invertidos na oração. Também era usado a figura de linguagem, né? Figura de construção, hipérbato, que consiste no uso de termos investidos em uma oração. O uso frequente da função emotiva da linguagem. O uso frequente da função emotiva da linguagem, certo? Essa é a característica do cultismo. Agora vamos ver do conceptismo.
características marcantes do movimento literário barroco em suas duas tendências estéticas. Agora vamos ver o conceptismo. Por sua vez, preocupa-se em trabalhar as ideias, os temas e os conceitos. Conceptismo tem a ver com tema, com ideias e conceitos literários. Influenciado pelo poeta espanhol Luís de Quevedo, está mais presente na prosa, especialmente nos sermões do padre Antônio Vieira. Algumas das características formais do conceptismo nós podemos ver nesse momento. Algumas características formais do conceptismo são as seguintes. Gente, tudo bem aí? Estamos aqui com uma aula sobre literatura do Barroco, um movimento literário muito forte, que trouxe grande influência na construção, na área artística em nossa colônia brasileira, que na época era colônia de Portugal, certo? O conceptismo tem as seguintes características: a racionalização dos conflitos, tira a emoção de lado e traz a racionalização dos conflitos, traz os conflitos para a área da mente, na área do pensamento. O uso de relações de causa, consequência e condição na construção da argumentação. Então, na argumentação, usa causas e consequências. Usa condições, começa a racionalizar, começa a criar recursos argumentativos. Também outra característica é a repetição de ideias e de palavras que reforçam o conceito apresentado. É uma ênfase, repete palavras que já foram faladas para reforçar o conceito já anteriormente apresentado. O uso frequente da função da linguagem apelativa ou conativa para convencer os ouvintes, os leitores. Função de linguagem apelativa ou conativa, para chamar a atenção, para forçar o leitor a prestar atenção. Também no conceptivo usava as analogias, comparações, antíteses e metáforas, recursos linguísticos também comuns ao cultismo. Tanto o cultismo como o conceptismo usavam o uso das analogias, das comparações, antíteses e metáforas, recursos linguísticos muito comuns nas duas tendências literárias, tá bom? A argumentação por meio do uso de ideias e conceitos baseados na retórica aristotélica, ou seja, o recurso de ideias e os conceitos baseados na retórica de Aristóteles, o grande sábio grego do passado, né? O grande clássico Aristóteles, que trouxe um grande movimento clássico para até a modernidade. Ele foi da época clássica, mas ele trouxe também os seus pensamentos para a ideia clássica. Nós então vemos que esse movimento influenciou bastante, né? O Barroco trouxe então grande influência nas retóricas, nas argumentações modernas. Nos sermões, gênero textual baseado praticamente no Barroco, costumam ser empregados recursos da retórica aristotélica. Essa expressão se refere ao filósofo grego Aristóteles, que viveu 384 a 322 a.C., que escreveu a obra intitulada Retórica, na qual deu um tratamento filosófico à arte da persuasão por meio da palavra. Segundo o filósofo, a retórica é a capacidade que o locutor tem de identificar o que é adequado em cada situação comunicativa para persuadir o interlocutor, o leitor, ou seja, é a arte de persuasão, de convencer, de trazer o leitor para o seu pensamento, certo? A argumentação, que era baseado em caráter, né,
e na qualificação do orador. Era o ethos, ou tinha o ethos, o pathos e o logos. O ethos, palavra grega, e pathos, também outra palavra grega, que significa a argumentação baseada na emoção do auditório. A grande argumentação, a grande prédica, a oratória nos sermões de Aristóteles, e que tornou-se bem prático e bem efetivo nos sermões do padre Antônio Vieira, é o uso da argumentação através de três elementos. A argumentação através de três elementos. Há três palavras para definir esse tipo de argumentação, né? As palavras gregas ethos, pathos e logos. A palavra ethos, como eu já falei, a argumentação é baseada no caráter e na qualificação do orador, que deve inspirar confiança no auditório para convencê-lo de sua fala, né? Convencer da sua tese. É a capacidade, a qualidade, é o caráter do orador que vai convencer o auditório para dar crédito à tese apresentada. Já pathos, a palavra grega pathos, palavra grega pathos, quer dizer, a argumentação é baseada na emoção do auditório. Com essa técnica, o locutor pretende sensibilizar o interlocutor para que ele aceite seus argumentos. É a sensibilização do auditório. É a sensibilização daquele que está recebendo a mensagem para que ele aceite a mensagem e para que o apresentador da mensagem se convença que essa mensagem está sendo aceita. Ok? Barroco, movimento barroco. Logos. A argumentação está concentrada, já a palavra logos, a argumentação está centrada na tese e na consistência dos argumentos, que devem ser claros e coerentes. O logos traz a palavra de forma clara e coerente. Vem convencer, né? A tese de convencer com os argumentos que devem ser de forma clara e convincente. O locutor dá importância à lógica, à coerência e à credibilidade. Então, esse recurso de convencimento do leitor era muito forte, era muito usado. Certo? Para terminar essa aula, eu quero apenas trazer para vocês aqui um dos trechos do poema de Gregório de Matos. Olha como ele usa a retórica, como ele escrevia seus poemas. Apenas alguns trechos de poemas de Gregório de Matos, certo? Um dos maiores expoentes da língua portuguesa e um dos maiores escritores do Barroco. Vamos lá. Sem título, o tema dos poemas. Sem títulos. São partes dos poemas de Gregório de Matos. Não sei para que nascer, neste Brasil empestado, um homem branco e honrado, sem outra raça. Terra tão grosseira e crassa, que a ninguém se tem respeito, salvo quem mostra algum jeito de ser mulato. Quem faz os círios mesquinhos, meirinhos? Quem faz as farinhas tardas, guardas? Quem as tem nos aposentos, sargentos? Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Olha, eu li 3 trechos de poemas de Gregório de Matos. Vamos ver o vocabulário desses poemas? Nós temos pelo menos 4 palavras bem diferentes, bem arcaicas, bem desconhecidas. Crasso. A palavra crasso quer dizer grosseiro, rude, sem lei. Crasso quer dizer grosseiro, rude, sem lei.
Sírio, vela grande, vela de cera, procissão. Sírio tem a ver com vela grande, vela de cera tem a ver com procissão religiosa. Empestado, atacado por peste, pestilento. Empestado quer dizer atacado por peste ou pestilento. A palavra meirinho, meirinho, alguém lembraria? É uma palavra também pouco usada. Meirinho, antigo funcionário judicial, cargo que corresponde ao do oficial de justiça de hoje. Antigo magistrado e ou governante de um território ou comarca nomeado pelo rei. Então ele era um líder, um tipo oficial de justiça de hoje. Ele era um antigo funcionário judicial, que é antigo magistrado ou governante de um território ou comarca. Meirinho era um dirigente judicial nomeado pelo rei. Ok, muito bem, amigos, muito bem? Muito bem. Vamos agora, terminando essa aula, falar um pouquinho de Gregório de Matos, né? Gregório de Matos. Vamos falar um pouquinho dele. Ok, vamos lá. Gregório de Matos, um pouco do currículo, da história de Gregório de Matos, tá bom? Barroco, estamos falando sobre as principais características do Barroco. Gregório de Matos, o nome dele completo, Gregório de Matos Guerra, 1636 a 1696. Nasceu na Bahia, filho de família abastada, rica, né? Condição que permitiu estudar com jesuítas em Salvador e depois foi estudar em Coimbra, em Portugal. Formado, exerceu cargos jurídicos em Alentejo e Lisboa, no país Portugal. Voltou a Salvador e se envolveu em desentendimentos com o clero, as autoridades e as pessoas da alta sociedade baiana. Então ele entrou em conflito com o clero, com as autoridades e com a alta sociedade baiana quando ele voltou de Portugal, a quem criticava e ironizava em seus poemas. Em função disso, foi exilado para Luanda, Angola, na África. Em 1694, voltou para o Brasil e estabeleceu-se em Recife, Pernambuco, onde faleceu. Considerado o primeiro poeta realmente brasileiro. Olha aí, olha uma curiosidade. Gregório de Matos, considerado o primeiro poeta realmente brasileiro, Gregório de Matos incorporou em seus textos termos indígenas e africanos. Gregório de Matos incorporou em seus escritos vocabulários vocabulários africanos e indígenas. Vocabulário acessível, expressões populares e gírias, refletindo a realidade colonial. Então, além disso, ele colocou gírias e expressões populares. Assimilou também influências dos espanhóis Quevedo e Góngora, poetas barrocos europeus, e as adaptou à realidade local. Assimilou também influências dos espanhóis Quevedo e Góngora, poetas barrocos europeus, e as adaptou à realidade local. Certo? Muito bem. Queridos, meus alunos do segundo A, segundo B, depois eu vou mandar via WhatsApp ou via e-mail, depois eu vou mandar as perguntas para vocês responderem sobre esta aula, tá bom? Depois vai a atividade. Você deve ouvir esse vídeo, assisti-lo 1 ou 2 vezes, ou ir respondendo as questões à medida que você vai assistir essa aula. Essa videoaula foi gravada pelo professor Bonifácio, professor da Rede Estadual de Ensino, professor João Feliciano, de várias salas de aulas, tá bom? Essa aula ela tem o currículo do ensino médio segundo A, do segundo ano do ensino médio. É currículo pertencente ao segundo ano do ensino médio. Tá bom? Agradeço pela sua atenção, pelo seu apoio. E você que ainda não é inscrito nesse canal do YouTube, faça sua inscrição no canal do professor Bonifácio e veja várias aulas, vários vídeos, vários conteúdos da língua portuguesa em meu canal. Tá bom? Conto com você, conto com o seu apoio.
aguardo você, então, no meu canal e os meus alunos aguardem, tem atividades que vão ser enviadas para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, hein? Próxima aula. Galera, firmes aí, firmes até o retorno à aula presencial. Por enquanto, nossas aulas são online, depois teremos nossas aulas presenciais. Tudo de bom, hein? Abraço, professor Boni.